Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trino, né? Vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1, versos 1, 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui calcula-se duas pessoas. No princípio criou os céus, né? Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se ele é Espírito, ele mesmo então pairava. Deus, ele mesmo pairava sobre a terra. Mas aqui dá a entender que era duas pessoas pela narrativa. Versos 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Façamos o homem. Opa, esse façamos está no plural? Por que então Deus não falou faço? Qual era a intenção de Deus, do Pai Celestial, falar façamos o homem? Tinha algum segredo aí? Ou simplesmente porque ele não quis desprezar ninguém por perto? Ou esse façamos está ele e o Filho? O Espírito Santo, ele já era um Espírito, né? Então como assim? Três? Aqui não falou três, só falou façamos. E aqui falava no versículo 1 do capítulo 1, fala que Deus fez os céus e a terra e que o Espírito pairava sobre a face das águas. Que Espírito? O próprio Deus, ele é Espírito. Capítulo 11, verso 7 de Gênesis. 11, verso 7. Eia, façamos e desçamos e confundamos ali a sua língua, a sua linguagem, para que não entenda um ao outro. Aqui esse eia, vamos descer, né? No caso, confundamos ali. Aqui na Torre de Babel, se eu for ver. Mas como diz aqui, desçamos, é plural também. Então, como ele fala desçamos, pode ser que Deus convidou mais anjos para ajudar a confundir, separar grupos. Não que estava em três. Não fala três também. Fala em plural, mas não fala três. E não fala também do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como todos acham que é Deus Trino. O capítulo é 18, versos 2, depois o versos 22. 18, 2 e o 22. Levantando Abraão os olhos, olhou eis 3 homens de pé em frente dele. O assunto é Trindade. Neste caso aqui, Abraão viu três pessoas, 3 homens. Correto? Então, aqui você pode usar como se fosse a Santíssima Trindade. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como que funciona isso? Entendeu? Mas em outros assuntos, em extraterrestre, a gente dava para perceber que também eles materializavam-se. Então aqui fala plural também. E a visão de Abraão, 3 homens, 3 pessoas. O versos 22 do mesmo capítulo. Então os homens, virando os seus rostos, dali foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Altíssimo. Então aqui do Senhor se fala Altíssimo ou um anjo representante?
um porta-voz. 2 que foram para Sodoma e Gomorra. E um ficou perto de Abraão. Entendeu? Aqui também mostra 3 pessoas. Confirma 3 pessoas. Ainda vai chegar em alguns assuntos que você vai ver que não está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia praticamente não fala disso. 1 Reis. Vamos ver o que tem 1 Reis. O capítulo 22. Deixa eu dar uma folhadinha aqui e achar. 1 Reis. Tá longe, hein? 1 Reis. Como eu disse, 1 Reis, capítulo 22, o versículo 19 ao 23. Vamos ver o que tem para nós. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Altíssimo. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Altíssimo perguntou: quem induzirá Acabe a sair para que caiam em Ramate de Gileade? E um respondia de uma forma, de um modo, e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Altíssimo e disse: eu o induzirei. E o Altíssimo lhe perguntou: de que modo? O versículo 30 aqui tem algo meio intrigante. No caso aqui, um respondia de um modo e outro de outro. Diante de quem? Do Altíssimo. Já era o quê? 4, porque o quarto sai aqui, ó. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Altíssimo e disse: eu o induzirei. E o Altíssimo lhe perguntou: de que modo? 4, aqui era 4. Entendeu direitinho? Não era 3. Então o plural nunca está em 3, ou nem sempre está em 3 ou 2, até mais. Vai ter mais concordância disso. Aí ele perguntou de que modo, porque aqui, ó, um falava de um jeito, o outro falava de outro, diante de Deus. Estava Deus e estavam os dois, falando cada um de uma forma, de um modo, no verso 20. Era 3. O quarto sai agora aqui, o quarto espírito, né? No caso, o assunto é a Santíssima Trindade. Aí um saiu, apresentou diante do Senhor. Tá vendo? O quarto saiu aqui, apresentou. Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Altíssimo: tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Altíssimo pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. O Altíssimo é quem falou, né? Quem falou o mal a respeito de ti, de Acabe. Então esse aqui vai ter um assunto muito longo. Vamos entrar em 2 Crônicas, para a gente ver o que nos reserva lá. O capítulo 18, eu acredito que é o mesmo assunto, hein? Eu acredito que é o mesmo assunto, 18, 19 ao 23. E o Altíssimo perguntou: quem induzirá a Acabe, rei de Israel, a subir para que caia em Ramote? Está falando Ramote de Gileade. E um respondia de um modo e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Altíssimo e disse: eu o induzirei, né? Perguntou-lhe o Altíssimo de que modo. Ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Ao que disse o Senhor: tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Altíssimo pôs um espírito mentiroso
na boca desses teus profetas. O Senhor é quem falou o mal a respeito de ti. Então, aqui Zedequias, filho de Canaã, chegando-se, feriu a face de Micaías e disse: por que caminho passou o Espírito do Senhor de mim para ti? Aqui estava tendo uma interpretação de que Deus permitiu que um anjo, um espírito, anjo, nós já lemos lá no Novo Testamento que de qual deles ele fez espírito e seu vento. Então aqui se trata de um anjo, tá? Mas também concorda-se em 4 pessoas neste caso. Não era 3, é segundo Crônicas 18, 19 ao 23. Vamos para Jó. Jó, o capítulo é 8, verso 5. Mas, se tu com empenho buscares a Deus e ao Todo-Poderoso fizeres a tua súplica. Aqui, mas tu com empenho buscares a Deus e ao Todo-Poderoso. São 2 pessoas. Ao Criador e ao Todo-Poderoso. Está falando de 2, pois 2 pessoas aqui. Fizeres a tua súplica, buscarem a Deus e ao Todo-Poderoso. Então aqui quem que é o caso Deus? Poderia dizer que é o Filho, Yahshua, ou o Todo-Poderoso Pai, Criador, Yahweh? Cada um vai interpretar de uma maneira, mas está falando só de 2. Provérbios, o capítulo 30, e o versículo 4. Aí a gente vai parar aqui. Provérbios 30, versos 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente você sabe. Então aqui já está falando de 2 pessoas, o pai e o filho. Você sabe o nome? E isso falou para Jó em Provérbios. Até Jó ficou ainda sem saber o nome do Filho do Altíssimo. Mas não é o caso. Neste caso aqui, fala somente de 2 pessoas. E se passamos lá no começo de Gênesis, pode estar relativamente ao Filho, ao nosso Cordeiro, Jesus Cristo. Não o plural de 3 pessoas, ou dos anjos, ou tudo mais, É bem simples de entender, mas é com muito cuidado. Paramos aqui e semana que vem a gente vamos estudar de novo. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.